Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E pelo professor Domingo Marculino Braille, que é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E como vocês já sabem, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos alguém aqui na bancada com muita experiência em sua área de atuação que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o Dr. Júlio César Pereira Cardoso Neto. O professor Júlio César, ele vem de uma família tradicional de médico, que é uma coisa muito comum em Rio Preto. Rio Preto tem essa tendência, que é uma coisa fantástica, de ter várias famílias com formação em medicina. E ele atua em uma especialidade muito interessante há algum tempo aqui em Rio Preto. Ele é filho de um casal de médicos, que tem uma unidade muito importante aqui, de radioterapia, e ele é um radioterapeuta. Doutor Júlio Neto, explica aí para a população o que é radioterapia, por favor. A radioterapia é a especialidade, né, dentro da área oncológica, do tratamento do câncer, né, a gente tem um tripé básico, que é a cirurgia oncológica, né, que geralmente é realizado pelo especialista de determinada área dentro da área oncológica, né, o oncologista clínico, que é o médico que faz os cuidados clínicos do paciente e que geralmente vai estar gerenciando esse tratamento de uma forma global oncológico, e o radioterapeuta, ou radio-oncologista, né, que é o médico que estudou a oncologia clínica, mas se especializou no tratamento com radioterapia. Então, ele estuda como essa radiação vai estar interagindo com o tumor, com os tecidos, para poder prescrever e tratar esse tumor com a radiação. Ô, Júlio, antes de nós entrarmos na tua especialidade, na radioterapia, eu queria saber um pouco de... Você vem de uma família de médicos, né? O teu avô era médico, provavelmente o primeiro dermatologista de São José do Rio Preto, Paulo Macedo Garcia, era isso? Isso. E depois você cresceu no ambiente de médicos, teu pai é médico, tua mãe é médica. Isso foi determinante para, em algum momento da tua trajetória, desde quando você se identificou como pessoa, você pensou em fazer outra coisa, além da medicina? Teve algum momento em tua vida? Então, eu sou filho de pai e mãe médico, né? Meu pai e minha mãe já trabalhavam na área da radio-oncologia, da área da radioterapia, mas meu pai e minha mãe sempre foram, desse ponto de vista, eu diria assim, nunca forçaram para que se fizesse especialidade, nunca deram ênfase para que o filho fosse médico, né? Tanto que minha irmã mais velha é advogada, mexe com direito tributário internacional. São quantos? Meu irmão, nós somos em quatro filhos, né? Então, tenho 3 irmãos. A minha irmã mais velha é advogada, trabalha com direito tributário internacional. Eu tenho um irmão também que fez direito, mas depois fez uma outra faculdade de gastronomia, foi trabalhar na parte de eventos, essas outras coisas, mora em São Paulo. E uma irmã mais nova, que é a Ana Paula Garcia Cardoso, que fez a medicina também e foi trabalhar como oncologista clínica. Hoje ela trabalha no Albert Einstein, em São Paulo. Quer dizer, 50% foi para... 50% foi para a medicina. Mas foi democraticamente, não teve nenhuma espontânea pressão. A própria especialidade eu fui conhecer depois da faculdade. Eu nunca participei da especialidade quando, durante a própria residência, vim fazer estágio, não. Eu até também tinha dúvida em relação a fazer a área cirúrgica da oncologia, e depois do 5º ano de faculdade, que eu fui fazer um estágio na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, e naquela oportunidade fiquei 2 meses, que era um estágio opcional, e que fui conhecer mais a especialidade e ganhei gosto, tinha uma facilidade em aprendizado naquela especialidade, muito provavelmente pelo interesse, e aí que, a partir dali, que eu fui pensar em fazer residência depois de completar o 6º ano em radioterapia.
Quando você vinha de férias, você formou no Rio, quando você vinha de férias para Rio Preto, você convivia já na unidade com o teu pai e tua mãe? Não, mais na parte de clínica médica, né? Meu pai sempre, minha mãe também, sempre nessa parte que a gente estava fazendo a faculdade de medicina, muito mais estágio na parte de clínica médica. Então, eu nunca fui acompanhar meu pai e minha mãe mesmo na especialidade de radioterapia. Realmente, essa parte de pensar em fazer radioterapia, pensar em fazer o tratamento do câncer com radiação, tudo, isso foi uma coisa que foi amadurecendo conforme a faculdade. Nos primeiros anos, não. Eu me lembro até que no 4º ano, eu levei alguns trabalhos para ser apresentado em São Paulo, tudo, mas trabalhos todos esses de clínica médica mesmo, não era na área oncológica. No 5º ano, após esse estágio, e isso foi até uma coincidência da vida, hoje a gente tem o Dr. Gustavo Giroto aqui em Rio Preto, trabalhando com a gente na área da oncologia, e ele também formou comigo, né? E a gente, naquela oportunidade, não tinha Liga de Oncologia na nossa faculdade, nós fundamos a Liga de Oncologia na faculdade, e aí sim nós começamos a ter um encontro e estudar mais, já com a ideia de se fazer alguma especialidade na área oncológica. Quer dizer, Gustavo foi teu colega de turma? Foi. Gustavo, ele foi meu veterano, né? Ele formou 2 anos na minha frente, e foi quando a gente se encontrou lá acabou se conhecendo e se encontrando mais pela criação da Liga de Oncologia. Tua esposa é médica também? Minha esposa é médica. Radioterapeuta também? Radioterapeuta. Vocês, por acaso, foram colega de turma também, não? Não. A Sejana, ela fez outra faculdade, ela se formou na Federal de Goiás, foi fazer a residência na Escola Paulista, e lá em São Paulo a gente tinha uma reunião mensal das 5 residências de radioterapia, e foi onde nós nos conhecemos. Geralmente uma das residências apresentava e 2 tinham que discutir, né? E nessas oportunidades, esses encontros mensais, nós fomos nos encontrando, fomos conhecendo, estudando junto e acabou namorando e casando. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco, o doutor Júlio César Pereira Cardoso Neto, ele vai explicar a evolução da radioterapia, que é uma especialidade médica que tem contribuído bastante para o tratamento do câncer. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com o doutor Júlio Neto, que é radioterapeuta, tanto na sua clínica privada, como chefe da unidade de radioterapia do Hospital de Base, que inaugurou recentemente.
Júlio, explica para a gente aí quais foram as grandes evoluções que a radioterapia teve nessa última década. Eu acho assim, com certeza, né, se a gente fosse falar o primeiro ponto que eu acho que foi primordial para o desenvolvimento da radioterapia, foi a criação da tomografia, né? Isso se deu após a criação da tomografia, a gente teve um ganho muito grande e uma evolução muito grande da radioterapia. Isso foram uns 30 anos atrás, né? Então, os americanos partiram para o planejamento tridimensional, aonde a gente reconstrói os órgãos do paciente, né? Então, todo paciente, para fazer a radioterapia, ele faz uma tomografia, a gente reconstrói todos os órgãos do paciente, passa a ter ele dentro do computador. Tendo ele dentro do computador, a gente entra com essa radiação localizada no tumor. E, a partir dali, cada vez mais, a máquina passou a ser um robô, né? Como se fizesse uma cirurgia robótica. Mas, em vez de ser com corte, é com radiação. Então, hoje, o paciente, quando ele vai fazer a sua aplicação de radioterapia, na verdade, ele vai deitar na mesa e, a partir daquele momento, se chama o plano de tratamento dele e a máquina executa como se fosse uma cirurgia programada robótica todo dia para deixar a radiação localizada apenas naquela região onde é necessária e poupando os órgãos que estão em volta da área que não precisam ser tratados. Essa explicação é extremamente importante, né? Porque no passado a radioterapia, ela, além do órgão-alvo, ela tinha um efeito colateral nos outros órgãos. E hoje vocês conseguem, com essa radioterapia chamada conformacional, vocês conseguem atingir, qual seria assim, o menor tamanho de um tumor, ou não existe um tumor mínimo uma área menor que você possa atingir com a radioterapia? Não, existe sim. Quando a gente fala em lesões muito pequenas, né, a gente atinge hoje lesões até tamanho de 1 milímetro, 2 milímetros. É possível de você fazer um tratamento localizado apenas naquela lesão. Essa possibilidade de você, para a população entender, quando o doutor Júlio fala, ele faz a tomografia, reconstrói, quer dizer, como se fizesse o desenho do corpo no computador e também desenha o local onde fará essa aplicação. O maior benefício dessa radioterapia, qual é? É atingir uma área maior de radiação ou evitar o efeito colateral, que seria queimar outros órgãos? Sim. Assim, hoje, a radioterapia ela entra com várias possibilidades e com várias finalidades, né? Quando a finalidade dela, por exemplo, no caso de um tumor de mama, né, a principal finalidade da radioterapia é um tratamento complementar à cirurgia, né? Então, a gente não vai encontrar um tumor na mama. O tumor já foi retirado. E aí, a finalidade dela é o tratamento daquela doença que a gente não vê, né? Muitas vezes o paciente pergunta para a gente, mas, doutor, o médico não tirou o meu tumor? Tirou. Mas existe a chance da gente ter ali uma doença invisível em volta. Eu costumo dizer para os pacientes, é como se fosse uma poeira de doença em volta. A gente precisa eliminar aquela doença, né, que é a doença subclínica. Então, se trata aquela área onde tem uma chance de recorrência de 15%, 20%, 30%, né, para evitar que o tumor volte naquela região. E aí, a tua principal preocupação é poupar os tecidos em volta para fazer essa radioterapia. Já em outras oportunidades, a gente tem um tumor, né? Você tem um tumor localizado e aí você quer tratar aquele tumor e ele depende de uma dose alta para ficar curado. E aí que a tecnologia, esse avanço da tecnologia, fez com que a gente pudesse curar mais e dar menos efeito colateral. Por quê? Poupando mais os órgãos que estão em volta, dando uma dose menor nesses órgãos que estão em volta, possibilitou uma dose maior no tumor. Por exemplo, no tumor de próstata. Antigamente se fazia 60 grays, que é uma unidade de radiação. Então se fazia 60. Por quê? Abria um quadradão com a rádio convencional, né, de 10 por 10 centímetros, 20 por 20 centímetros. Sabia-se que a próstata está ali no meio daquele quadrado grande. E tratava, mas irradiava muita coisa junto.
Hoje não, hoje você delimita a próstata, reconstrói ela tridimensionalmente, tem a possibilidade de fazer fusão com ressonância e tratar apenas a próstata, poupando os tecidos em volta, e isso faz com que você dê uma dose mais alta, 76, 78 grays, e isso aumentou muito a chance de cura desses pacientes. Hoje, nós temos todas as atividades, em oncologia principalmente, ela é multidisciplinar, né? Você tem várias áreas do conhecimento envolvido. Quando você fala de tumor de mama, ressecou o tumor e você tem aquela nuvem que você falou, que você precisa irradiar, quem decide essa irradiação? É o radioterapeuta só ou é o radioterapeuta, o oncologista? Como é essa decisão? Como eu disse para vocês no primeiro módulo, o tratamento hoje do câncer, ele tem o trimodal, né? Então, o cirurgião já operou, muitas vezes conversou com o oncologista se era melhor operar primeiro. Depois que ele operou, é avaliado se é melhor esse paciente primeiro fazer a quimioterapia ou a radioterapia, né? Isso em conjunto, né? Decidiu sim fazer a quimio, fez a quimio, aí ele encaminha para que a gente avalie o caso, né? E veja realmente se tem indicação de rádio, qual é a dose que deve ser dada, qual que será o benefício desse paciente complementar esse tratamento também com a radioterapia. Tá. Agora, dentro dessa evolução da radioterapia, por exemplo, qual é a oportunidade que você tem de um tumor de próstata, o urologista dizer, não vai operar, vai tratar, tem a possibilidade de tratar só com rádio? Quando é que se faz isso? Sim. Isso foi muito interessante. Nós tivemos o segundo ECIP esse ano e um módulo só de próstata, onde tanto os radioterapeutas, como os oncologistas, como os urologistas sentaram na mesma bancada aqui em Rio Preto e puderam discutir abertamente, né, essa questão. A verdade é que hoje o paciente com câncer de próstata ele pode tanto operar como fazer a radioterapia. Os dois trazem possibilidades muito altas da chance de cura do câncer de próstata. Então, a radioterapia, com o avanço dessa tecnologia, passou a ser uma opção a esse paciente. E aí cabe, paciente a paciente, a gente explicar para ele as vantagens e desvantagens de cada modalidade, né? E aí ele decidir com a família, sentar com os familiares e ver qual que é a melhor opção para ele. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. Eu gostaria que o Dr. Júlio explicasse o que é a braquiterapia, mas ele vai responder essa pergunta no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com o Dr. Júlio Neto. E no bloco anterior ficou a pergunta para ele explicar o que é a braquiterapia e onde se aplica a braquiterapia. A braquiterapia, esse nome vem do grego e quer dizer junto, próximo, terapia próxima, perto, né? O que quer dizer isso?
é quando a gente traz o material radioativo para próximo do tumor ou dentro do tumor, né? A bracterapia ela iniciou quando a gente colocava material radioativo, muitas vezes com a própria mão, dentro do tumor. Tinha, nos casos ginecológicos, era a bracterapia com césio, com irídio, que até hoje é utilizado para a próstata, que é a brac de próstata permanente, onde se deixa sementes na próstata, né? Como é que você implanta? Então, você implanta na próstata com ultrassom e via transperineal, né? E o ginecológico, você, se for paciente operado, são aplicadores ginecológicos como se fosse um exame ginecológico comum. A gente é um leve incômodo, esse paciente não tem dor, né? E depois desses materiais radioativos iniciais, onde se colocava com a mão, veio a bracterapia robótica também, que é a bracterapia que nós temos hoje em Rio Preto, com planejamento também tridimensional, como nós explicamos no módulo passado, onde a gente reconstrói tridimensionalmente o paciente, coloca agulhas também na próstata do paciente via transperineal, né, com ultrassom transretal, e aí um robozinho leva a semente radioativa dentro de cada agulha e para cada meio centímetro o tempo necessário dentro de cada agulha para que a radiação fique no formato do tumor, no caso, no formato da próstata. Né? Isso foi uma evolução muito grande, porque aquela história de ficar a semente no paciente, de às vezes a semente ir para uma bexiga, ir para uma outra região, ou a própria segurança do paciente, como também dos familiares e do médico, aumentou muito. Hoje ele não tem contato nenhum com a radiação. Tá, e quais são os efeitos colaterais? O que é que mais ocorre nesse paciente, por exemplo, próstata? Qual seria? Os efeitos colaterais, geralmente, eles estão ligados mais à proximidade da região dos órgãos que estão mais próximos de cada sítio, né, de cada tumor. No caso do tumor de próstata, então a gente tem a bexiga encostada na frente, a gente tem o reto atrás, né? Não é à toa que se faz o toque retal para fazer o estadiamento da próstata, o reto está encostado na próstata, né? Então, o que a gente tem que se preocupar mais? Hoje a maior preocupação é com relação ao reto, né? A gente tem um índice aí de 3% a 5% desse paciente ter alguma retite actínica, alguma proctite, que seria ficar com alguma dor para evacuar, ter algum sangramento nesse reto. Esse índice melhorou muito, hoje está em 3%, né? E o outro sintoma seria sentir alguma dorzinha, algum ardor para urinar, principalmente nos primeiros dias depois da BRAC. Não chega da estenose de uretra, né? O canal da urina não fica estreito. A estenose de uretra, que eu sempre costumo dizer para meus pacientes, né? Você não tem como não tratar a uretra, né? Então, você tem a próstata, vamos falar que a próstata seja a minha mão, e tem a uretra. Ela passa por dentro da próstata. Então, você tem uma chance de ter uma estenose de uretra por volta de 3%. Baixa. É uma chance baixa. Eu venho de uma escola onde a gente fazia a BRAC 2D e passei a fazer a 3D aqui em Rio Preto. E, graças a Deus, em relação à estenose de uretra, hoje eu estou com mais de 100 casos de BRAC de próstata, eu não tive nenhum. É uma coisa que realmente preocupa, então a gente procura fazer o quê? Poupar essa uretra da radiação. A uretra tem uma característica, ela tolera mais dose que a própria próstata. O problema é que às vezes se deixa ter uma dose mais alta que a próstata na uretra, e isso que tem que ser evitado no planejamento tridimensional. Ô, Júlio, hoje nós temos em Rio Preto, você é o coordenador do Serviço de Radioterapia do Hospital de Base, que foi inaugurado recentemente, tem o serviço de vocês. Então, nós podemos dizer que Rio Preto é uma cidade privilegiada do ponto de vista de radioterapia? Sim, hoje Rio Preto consta com 3 máquinas de radioterapia que tem toda a tecnologia que se tem nos melhores hospitais em São Paulo, tem 2 bracterapias, tem uma máquina para tratamento de pele, né? Então, é um centro para tratamento de câncer com radioterapia de primeiro mundo. A gente, há 3 anos, não faz radioterapia comum em Rio Preto, a gente só faz, foi o primeiro serviço que atende SUS a deixar de fazer radioterapia comum. A gente faz, no mínimo, a radioterapia conformada tridimensional,
para todos os pacientes a 3 anos, para que tenha menos efeitos colaterais e que tenha maiores índices de cura. A Organização Mundial de Saúde acha que nos 20, 30 anos a população vai morrer de muitas doenças. Uma delas é o câncer, né? Então, eu te pergunto, como é que está a formação do radioterapeuta? Onde é que o jovem médico ele tem a possibilidade de fazer uma residência, um curso de pós-graduação na radioterapia? Então, hoje aqui em Rio Preto a gente tem residência de radioterapia, né, com bolsa pelo MEC, na Santa Casa de São José do Rio Preto. Provavelmente devemos ter residência também no hospital de base. Natural. Né? Vai ser uma coisa natural que vai vir com o tempo. E a gente tem um grupo muito bom, com reuniões semanais, multidisciplinares, tanto com a oncologia como com a cirurgia oncológica na Santa Casa. O que faz com que esses pacientes, esses residentes nossos, tenham uma formação completa, sempre com a visão tanto do cirurgião oncológico como do oncologista clínico. A gente tem uma residência de oncologia clínica no hospital de base muito boa, que participa também de várias reuniões, simpósios que a gente faz aqui, discussões de casos, que também enriquecem muito essa nossa residência de radioterapia. Vamos supor que o médico em Santa Fé do Sul, ele fez uma cirurgia oncológica, ele quer encaminhar, esse doente vem o quê? Através da rede, ele é encaminhado para o hospital de base? Então, como é que seria a porta de entrada? Hoje, Santa Fé do Sul, muito provavelmente, a maior facilidade seria ele vir para o hospital de base, né? Ele estaria sendo encaminhado pelo ARE, né? No caso, pela Direção Regional de Saúde, estaria vindo para a gente. Hoje, a gente, com a abertura também do serviço de radioterapia do hospital de base, eu acredito que a gente vai poder atender pacientes de uma região maior, abranger uma região maior. Vocês, o médico que trabalha com radiação, ele tem uma tendência maior a ter efeito colateral, a ter mais câncer do que a população geral, ou corre mais risco? Não? Olha, teoricamente sim, você lida com radiação, né? E o tumor radioinduzido, ele é uma coisa que se fala muito, né? Nossa, eu vou fazer um tratamento que pode causar câncer. A verdade é que o índice de ter um câncer devido a um tumor radioinduzido é muito baixo, muito baixo. A gente está falando uma coisa aí menor que 1%. Mas ele existe, né? Ele existe, então ele deve ser considerado. Para isso, existe várias proteções e várias tecnologias hoje para que tanto o médico como o físico, como os profissionais de saúde que trabalham com radiação, não tenham contato com essa radiação. Da tua formação, você tem acho, 10, 12 anos de formado. Qual foi o tumor, assim, nesse período que você se surpreendeu mais com resposta à radioterapia? Você dizia assim, olha, esse tumor aqui, a chance de cura evoluiu bastante. Olha, o primeiro tumor que eu me surpreendi muito com o índice de cura foi o tumor de colo uterino. O tumor de colo uterino, mesmo antes dessas últimas tecnologias que nós temos, hoje, ele sempre respondeu muito bem à radiação. Mas o tumor de próstata trabalha hoje com índices por volta de 95% de cura com radiação, com radioterapia. O tumor de glote, né, que o nosso ex-prefeito aí teve, que agora foi preso, né, o prefeito o ex-presidente, o Lula, ficou curado com radioterapia, né? Muito se fala da quimioterapia associada, mas foi uma quimioterapia associada a um tratamento principal, que foi a radioterapia. Então, nós temos hoje vários tumores que a radioterapia propicia uma chance de cura muito grande, muito alta. A radioterapia também tem entrado, tem nos ajudado no tumor de fígado, né? Hoje, com essa radioterapia, o Dr. Júlio explicou aqui, que a gente reduz a área de abrangência, tem dado efeitos colaterais menores e tem aumentado a sobrevida do nosso paciente. Então, para nós é uma evolução muito importante, porque nós temos que, principalmente no hospital escola, no hospital como a Santa Casa, procurar oferecer o melhor para os nossos pacientes. E Rio Preto, todo mundo sabe que é uma referência nacional na medicina e são as opções que nós temos cada dia atender nossos pacientes melhor. Júlio, nós estamos chegando no final do programa, deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu gostaria de deixar uma mensagem que
graças a Deus, eu acho que a evolução da medicina, tanto na área oncológica, com os quimioterápicos, inibidores ALS, as imunoterapias, essas novas drogas que têm sido lançadas no mercado, assim como novas técnicas cirúrgicas e essas novas tecnologias em radioterapia, a gente tem cada vez mais ficado contente com a resposta que esses pacientes, quando devidamente tratados, têm tido no tratamento oncológico. Isso me faz muito mais contente, né? Já estou aí uma década em Rio Preto, por saber que, por ver muitos mais pacientes nossos retornarem após 2, 3, 4 anos, curados após um tratamento multidisciplinar. Eu acho que isso é a maior vitória e a maior alegria que o médico pode ter. A mensagem desse programa é: a população não deve mais ter aquele temor quando o médico diz você tem um câncer. Paz e saúde a todos, até a próxima semana.